Hoje nós vamos falar sobre exatamente as leis. Vamos tratar aí cada uma das leis. Vamos fazer, como sempre, as conexões entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque a Bíblia é um único livro, com 66 livros, mas ele é único. Não dá para você excluir o Antigo Testamento. Não dá para você só ministrar algumas partes que te interessam. Aliás, esse é o mal de muitas religiões, né, Bispo G? Pegar só alguns trechos, só aquilo que interessa, só as passagens para defender a sua opinião e desprezar todo o resto da palavra. É que o mais importante, né, o apóstolo Paulo nos fala muito a respeito disso, é o sentimento de Deus em relação ao povo e a revelação do sentimento, porque nós vamos tratar hoje da lei. E falando sobre a lei, começa a organizar um conjunto de regras, sendo que desde o início, o que sempre prevaleceu foi a graça. Agora é o quê? É uma fase necessária. Então, assim como todas as fases são necessárias, elas fazem parte de todo um conjunto muito mais amplo. Ainda que fosse uma população de mais de 1 milhão de pessoas, os conceitos de Israel ainda eram conceitos tribais. Então, aquilo que Deus está entregando a Moisés agora é o desenvolvimento de uma civilização, de uma cultura com leis organizadas, estabelecendo também as autoridades sacerdotais, as autoridades no futuro políticas e assim por diante. Então estava nascendo a nação israelita como uma civilização. Verdade, porque eles estiveram como escravos. Então o conceito de quase 400 anos ou mais, como escravos, eles não tinham direito a nada, não entendiam nada, não tinham uma condição civil, uma condição cívica, aliás. Quer dizer, tudo isso agora a lei ia trazer para eles, era um preparo para eles serem, vamos dizer assim, proprietários de terra, quer dizer, ia mudar muito o conceito na vida deles. Você acredita que então, durante esse tempo de escravidão, os israelitas acabaram utilizando as leis egípcias, por exemplo, já que eles tinham leis e eles não? Sem dúvida. Então isso, de uma certa forma, começou a fazer parte deles, apesar de que eles não tinham expressão nenhuma. Por serem escravos, eles não tinham, vamos dizer, essa expressão e continuavam com as suas tradições, né? Porque eu imagino que as tradições que ele tinha até de uma vida como Abraão teve, Isaac, Jacó, elas não tinham importância nenhuma para um povo que era dominante e que já tinha um conjunto de leis. Então foi uma coisa assim maravilhosa de Deus mesmo. Essa, vamos dizer, característica ainda permanecer no sentimento deles, né? Só por Deus. Agora já era o momento, tinha que ter a lei para solidificar, né? É muito difícil afirmar que existe algo positivo na escravidão. Mas poderia dizer que esse contato com o Egito foi um contato também importante pelo Egito já ser uma civilização estabelecida. De uma certa forma sim, porque, vamos dizer, eles começaram, construíam, por exemplo, construíram armazéns, construíam casas e assim por diante. Tudo bem que eles faziam a parte da mão de obra, mas de qualquer forma, a noção da engenharia começou a se manifestar para eles também, né? Porque antigamente os hebreus, eles eram 70 pessoas, né, quando chegaram ali em Cósen, né, Israel, seus filhos e assim toda a família, eles eram nômades, eram como beduínos, né? Viviam no deserto em tendas. Como é que pode nascer uma civilização, né? Aí via conceito, porque eles, quando eles iam conquistar ali a Terra Prometida, seriam cidades. E eles teriam também que ter o conhecimento de como não só dominar, mas manter a cidade funcionando. E você vê que a lei, ela tem conceitos de higiene, ela tem conceitos civis, ela tem conceitos até, vamos dizer assim, pessoais de saúde. Então, realmente a formação de um povo, deixando de ser escravo, para se tornar verdadeiro um povo, uma civilização. Vamos relembrar nesse mapa a caminhada. Então, você vê primeiro aí o mapa da região que nós estamos estudando no Êxodo, né? Região do Egito, a Península Sinai e Canaã. Essa é a região do livro de Êxodo, geograficamente, o mar Mediterrâneo ao norte. Agora, no próximo mapa, você vai ver a caminhada, desde que eles saíram do Egito, ali de Ramsés, né? Sucote, e eles chegam bem ao sul da Península do Sinai, no monte, o Monte Santo, também chamado na Bíblia como Monte Horebe.
Então é um monte que Moisés, ele passou ali a sua vida durante 40 anos como pastor de ovelhas, e é um monte também conhecido por um outro profeta chamado Elias. Elias, ele foi ao Monte Horebe. Não à toa que a figura no Novo Testamento, aliás, as figuras que vão ao encontro de Cristo quando ele é transfigurado em Mateus 17, Elias e Moisés. Esse contato com o Monte Horebe, né, eles têm algo muito próximo e alguns até acreditam como referências das testemunhas do Apocalipse. Então, eles são, né, o que é o Elias representa os profetas, faz parte da Bíblia, e Moisés a lei. Ambos estiveram nesses lugares altos, de muita importância, o Sinai, Monte Horebe. Então, são referenciais de lugares altos e que também, na mesma forma, Jesus que recebe a conclusão dos profetas e da lei, na vida dele, a transfiguração é isso, e também no monte alto, né? Um monte elevado que é o Monte Tabor. Né? Esse monte Sinai é um monte muito importante, um monte onde Moisés ele sobe, como nós falamos na última aula, não foi todo o povo ficou ao pé do monte, então havia um limite. Deus falou, quem subir será fulminado, será morto. Somente você vai subir. Moisés era a autoridade instituída para ter esse contato face a face com Deus. O que é importante você lembrar é que Moisés vai receber um conjunto de leis, praticamente o que nós vamos falar hoje são os 10 mandamentos, mas recebeu muitas leis. Como o bispo G falou, leis de saúde, as festas, os sacrifícios e assim por diante. Todo esse conjunto civil, vamos colocar assim, também de culto, todo esse material que Moisés recebe, ele vai multiplicar isso aos levitas no livro de Levítico e também Deuteronômio, que é uma réplica de muitos trechos do livro de Êxodo e do livro de Levítico, né? Na verdade, Deuteronômio, Moisés acaba repassando, né? É igual que a gente faz a revisão no final do programa, né? Vamos lá para a revisão, vamos recapitular tudo aquilo que vocês têm que fazer, porque o meu tempo está acabando. Agora a sucessão que vai conquistar a terra prometida. Então, basicamente, hoje nós vamos falar dos 10 mandamentos, muito conhecidos, as tábuas da lei. Então, vamos ler a passagem aonde Deus entrega esses 10 mandamentos esculpidos em 2 tábuas de pedra. Vamos lá. Vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículos 2 a 17. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Muito bem, o texto é longo, nós podemos resumir aí em 10 tópicos, né, 10 leis, mas é importante você entender essa figura da tábua da lei, que ali era um símbolo muito importante e que seria levado, né, depois, é lógico, foi feita uma cópia, você já vai descobrir o porquê,
por todo o caminho do povo de Israel, à terra prometida e também dentro do templo de Salomão. Você sabe aonde as tábuas da lei seriam guardadas depois de entregues a Moisés? Será? E aí aonde, Bispo G? Aí é que tá, né? Na Arca da Aliança. A Arca do Concerto. Então a Arca do Concerto, né, é uma arca que nós vamos depois estudar bastante sobre ela. E o referencial mais importante da arca eram as tábuas da lei. Por isso que ela é chamada Arca do Concerto, porque as tábuas da lei eram o concerto. Então nós vemos que as leis elas são colocadas, mas como o Bispo G falou que é muito importante, sempre apontando para a graça. Porque ainda que falasse do peso da maldição, também fala da bênção e da misericórdia, que ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os mandamentos. Então vamos ver quais são estas leis. Vamos lá, primeiro conjunto de 5 leis. Então nós temos adorar somente a Deus, não fazer imagens de escultura. A terceira, não desrespeitar o nome de Deus, né? Não usar o nome de Deus à toa, em vão. Guardar o sábado e honrar pai e mãe. Então notamos que os 4 primeiros mandamentos, eles visam o relacionamento com Deus. Relacionamento entre homem e o Criador. Depois nós vemos o próximo bloco. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não falar falso testemunho contra o seu próximo, mentir, e não cobiçar o que é do outro. Então nós vemos os 6 últimos mandamentos, eles são referentes ao relacionamento entre homem com outro homem, né? Entre um homem e o seu próximo. Então, podemos resumir tudo isso em uma palavra-chave. Que palavra é essa? Vamos ler Mateus capítulo 22. Vamos lá, Mateus 22, versículos 35 a 40. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aí, descobriu qual é a palavra-chave que resume todas as leis? É a palavra amor. Não é? Amor a Deus acima de todas as coisas, primeiro mandamento. E amar ao próximo como a ti mesmo. Interessante que os doutores da lei que vieram, os intérpretes, né? Que vieram questionar Jesus. Ei, Jesus, escolhe um dos 10 mandamentos para falar qual que é o mais importante. Os exegetas. Essa exegese de Jesus acabou com eles em 5 minutos. Conseguiu, com uma palavra, acabar ali qualquer tipo de argumento, porque ele não tinha mais o que falar. Falar o quê? Tem razão. Então, tudo que nós vemos dos 10 mandamentos, ele se resume ao amor, ao cuidado que eu tenho na minha relação e culto a Deus, e ao cuidado que eu tenho como meu próximo. Aliás, o detalhe que Jesus fala é esse: amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, se você não quer fazer a você mesmo isso, por que você faria ao próximo? Uhum. Você não quer que alguém te mate, nem que te roube, né? Você não quer ser vítima de adultério. Você quer que os teus filhos um dia te honrem. Não é isso? Você não quer que alguém vá cobiçar o que é teu. Então por que você faz isso? Ao teu próximo? É muito interessante, porque aí já não tem mais saída, não tem mais argumento. E um outro lado também é da pessoa não se anular. Porque existem religiões que fazem com que a pessoa, para ela se aproximar de Deus, ela se anular completamente, se acabar. Então a gente vê muito isso, né? O asceticismo, as pessoas que se isolam de toda a sociedade, fazem voto de pobreza. Quer dizer, estão anulando a lei de Deus. Porque você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que se amar também. Você não pode se anular. O interessante também, nós meditarmos nisso,
é que Jesus ensina a obedecer os mandamentos não por uma imposição, mas por amor. Porque o conceito religioso é esse, ó, se você fizer isso, você vai ter essa punição. Então Jesus traz algo muito maior. Não vamos falar sobre punição. Vamos falar em, eu quero estar mais próximo de Deus. É bem diferente. Então havia um pouco do costume, até por ser o povo de Israel estar muito próximo da Mesopotâmia, em que muito se parece este conjunto de leis ao conjunto, por exemplo, de leis da Babilônia, Código de Hammurabi. Quando lemos sobre a punição, como apedrejamento, coisas que acontecem até hoje em outras culturas. Apedrejamento, pena de morte, não é? A lei, no caso de Hammurabi, que era olho por olho, dente por dente, você pecou, perde um braço, você roubou, perde isso, e assim por diante. Então, Jesus fala, até então o conceito era um conceito de imposição, que é natural de todas as civilizações, porque se você fizer mal a alguém, você vai ser punido. Mas agora Jesus fala sobre amor. Fala, não é por imposição, mas para que você viva bem e para que você esteja mais próximo de Deus. Não é? Vamos ver um exemplo, Bispo G, meditando sobre leis, de um homem que vivia em imposição. Não é? É o jovem rico. Vamos ler a passagem. Vamos lá, Lucas capítulo 18, versículos 18 a 23. Certo homem de posição perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Será que ele ficou triste só por causa do dinheiro? Ou porque ele reconheceu que ele não era tão bom como ele achava que ele era? Jesus, ele já chega ali dando já uma atacada, né? Falando assim, ó, ninguém é bom, cara. Até porque você se acha bom demais. Tem dinheiro, tá tudo dando certo, cumprir os mandamentos, tu és bom. Ninguém é bom. Já começa a baixar tua bola, jovem rico. Não é? Agora o que nós vemos é que a pergunta de Jesus, ela é uma pergunta muito precisa. Ele fala, olha assim, você sabe quais os mandamentos? Não adulterar, não matar, não furtar, não falar falso testemunho, honrar pai e mãe. Denote que Jesus está falando de mandamentos relacionados à relação civil entre o homem e o próximo. Até então ele não menciona aqui leis relacionadas ao culto e a relacionamento com Deus. Pegou isso? O que esse rapaz fala? Tudo isso que o Senhor falou, eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus o amou e disse, uma coisa te falta. Então vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Então Jesus o chamou. Não é isso? Jesus falou, olha, larga o que você tem aí. Ele não está preocupado com o dinheiro dele, até porque Jesus falou, ó, dá o dinheiro para mim, ele falou, dá para os pobres. Então, o meu problema não é o dinheiro, menino. Não é o dinheiro. É que eu quero te levar ao entendimento em que você realmente cumpre os mandamentos, mas não todos. Você realmente é muito bom em se relacionar com o outro, mas você peca onde? Nos mandamentos de culto a Deus. Ou seja, qual a conclusão? Ele era um idólatra. E qual que era o ídolo dele? O dinheiro. Então ele não adorava a Deus acima de todas as coisas. Ele adorava o dinheiro. Ele era idólatra. Por isso que ele saiu triste. Porque ele falou, eu não vou deixar a minha idolatria. Pobre menino rico. É isso mesmo. 70 anos depois, Roma vem, destrói Jerusalém inteira e leva tudo. É muito complicado porque as pessoas, elas pensam assim, né, Bispo G? Não, mas eu faço caridade, eu vou para o céu. Será que caridade garante eu ir para o céu?
De maneira nenhuma. Não. O que garante eu ir para a eternidade? Amar a Deus. Que era o que ele não fazia. Porque você vê que Jesus, ele já provocou nele, né? E já sabia, porque se Jesus falar dos mandamentos, ele já falava amar a Deus sobre todas as coisas, mas o Senhor já percebeu o sentimento dele. Então nem colocou o primeiro mandamento e o maior, que era amar a Deus sobre todas as coisas, porque já estava percebendo qual era o sentimento dele. E quando foi posto em prova, abrir mão e o seguir, confirmou mais ainda que o Deus dele era o dinheiro, era a posição social, e realmente os mandamentos ligados a Deus ele não queria servir nenhum. E o que é nada mais do que a própria religiosidade, né? A religiosidade, ela cria um ídolo, que é si própria, a pessoa mesmo, né? E há esse detalhe que amar a Deus e naquele momento seguir Jesus. Porque quem é o caminho? Jesus, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus falou, você quer entrar no reino dos céus? Larga tudo e me segue. Não é? São os dois mandamentos aí que Jesus tinha falado. Amar a Deus sobre o teu próximo como a ti mesmo. Ele não queria abrir mão do que ele tinha para os outros e não queria seguir Jesus. Ele não cumpria nenhum deles. Na verdade, nenhum, é verdade. Então nós vemos aqui que as leis elas foram colocadas não como algo pesado, duro, não pode isso, não pode aquilo e tal. Mas era uma preservação. Eu gosto muito de uma palavra, Bispo G, sobre lei, aqui no caso, todos os mandamentos bíblicos, que é a palavra saúde. Porque a lei de Deus ao homem é para trazer saúde ao corpo e à alma. Muitas vezes, então vocês não podem beber. Não é questão de beber. O problema é o beber em excesso. Perdi a saúde no corpo e na alma. Vocês não podem fumar? Não, na verdade eu posso todas as coisas. A Bíblia fala que isso me faz mal para o meu corpo, faz mal para a minha alma. Porque, por exemplo, todo aquele que é dominado pelo tabaco, ele é naturalmente ansioso. Então não é só o corpo, a alma dele também está afetada. Então o que Deus estava proporcionando ao povo de Israel há um caminho saudável para vocês se desenvolverem. Não é? Nossa, é perfeito, Dani. Porque o que ocorre? O religioso usava a lei como fator de restrição. Então, ele restringia. E Jesus não. Jesus queria agregar. E esse é o sentimento diferente. Um é amor. O amor agrega. E a lei, da forma que eles estavam conduzindo, ela queria restringir. Você não pode, você não é devido, você não tem, você é... Então, são esses conceitos que a religiosidade existia na época e que ainda ela existe de uma certa forma hoje. Então, você não quer restringir. O Senhor quer alcançar a todos com o amor dele. Bispo G, uma dúvida sobre o sábado. Até porque existem linhas evangélicas que também guardam o sábado. E Jesus fala que ele é o Senhor do sábado, aliás. Ele cura no sábado, trabalha no sábado. Ele fala para os discípulos, olha, vocês podem comer no sábado, vocês podem debulhar cereal no sábado. Ele pega lá em João 5, aquele jovem não, né? Aquele cara que já tinha 38 anos de enfermo, e ele fala, pega o teu leito e levanta, e anda ali no tanque de Betesda. Os religiosos falam, mas você não pode carregar o leito. O cara acabou de ser curado, depois de 38 anos. Você não pode carregar o leito, é sábado. E Jesus fala, mas o que é isso? Quer dizer, afinal, guardo ou não guardo o sábado? Bom, o sábado, quando Deus criou o sábado, Deus precisa descansar? Não, o que é que Deus ia descansar da sua criação? O relacionamento com o homem. Então o sábado é de descanso para o homem poder se relacionar melhor até com Deus, porque o homem muitas vezes se envolve em muitos afazeres e deixa de lado. Agora, a obra de Jesus não era uma obra para segunda ou a terça ou sábado. A obra de Jesus é constante, a nossa comunhão com Deus é todos os dias. O domingo nosso não é o domingo de nós descansarmos, o nosso domingo é o dia de nós mais evangelizarmos, falarmos de Jesus, que era o conceito que Jesus estava trazendo. Um novo conceito? Não. Um conceito que ia completar aquilo que tinha ficado do relacionamento. Porque o que Deus quer? Deus quer um relacionamento mais profundo. Agora, no meu entender, Jesus, ele não aboliu o sábado, ele cumpriu também, porque ele cumpriu com toda a lei. Então, não é necessário guardar. Agora, algumas pessoas guardam. Quer guardar?
está carregando um fardo que Jesus mesmo não quis carregar. Quer dizer, então está levando à toa. Mas nós não vamos dizer salvo, não é? Nós não podemos entrar nesse mérito. Agora, uma coisa engraçada, você já teve em Israel. No Shabat, que é o sábado deles, eles descansam. Então, eles vão para os hotéis. Eles não ficam em casa. Eles vão para os hotéis, ficam o dia inteiro no hotel. Tem um elevador que eles não podem apertar o botão, porque apertar o botão está quebrando o sábado. Mas você pode entrar, que ele é automático. Ele vai parando de andar em andar, que é o elevador do Shabat. Quer dizer, o conceito está todo errado. Quer dizer, não trabalha para cumprir uma regra, mas ao mesmo tempo não vou apertar o botão, mas que eu vou andar para me beneficiar e eu descansar melhor no sábado, eu vou fazer isso. Quer dizer, são esses conceitos da religiosidade que marca, né? Por isso que, glória a Deus, nós somos apostólicos e vamos viver essa essência. Nós tivemos uma experiência muito interessante com o O2, este ano em Israel. Nós fomos para um lugar chamado Kfar Kedem, que é uma réplica, eles vivem a cultura hebreia, judaica, como se fosse há 4.000 anos atrás. Então é bem interessante. E ali vamos dizer assim, o patriarca ali, né, a pessoa principal ali, né, que era responsável por aquela família, ele começou a explicar algumas coisas. E ele falou sobre o sábado. E ele falou algo interessante, que ele falou assim, nós guardamos o sábado e nós também temos um ano que nós descansamos de tudo e tudo mais. E ele estava explicando, que faz parte também da lei. Ele fala assim, algo a refletir sobre isso, porque nós temos se não a taxa mais baixa do mundo de divórcio. Ele falou um número por volta de 4%. Poxa. A gente pega a nossa sociedade brasileira, é de ordem de mais de 20%, né? Nem sei contar bem hoje. É um absurdo. Porque, infelizmente, Satanás está trabalhando a destruição da família. E a igreja se levanta para restaurar a família. Mas há algo que ele fala, sabe por quê? Porque nós temos um tempo em que nós jantamos, almoçamos juntos, vamos à sinagoga, e tralalá, e a gente permanece junto e viaja com a família, e assim por diante. E eu fiquei refletindo nisso. É lógico que o sábado não pode ser uma imposição para nós, mas há algo a refletir. Que nós precisamos ter um tempo de qualidade com a família, a responsabilidade com os filhos, porque às vezes assim, honra pai e mãe. Verdade, o filho, ele tem que obedecer, ele tem que dar conta ao pai e à mãe, mas também a palavra fala, aliás, pelo apóstolo Paulo, em Efésios 6, para o pai e a mãe não provocarem a ira do filho. Então, nesse raciocínio que eu estou trazendo, Bispo G, é o que nós também precisamos ter um tempo de qualidade. Não precisa ser um dia inteiro, 24 horas, 2 dias, 3, 4, 5 dias, mas um tempo de qualidade. Então, eu acho que o sábado traz essa reflexão a todos nós, independente se é 1, 2, 3, 4 dias, não é a questão do tempo. E nem o sábado em si, um dia, né? Uma comunhão, um momento. Exato. Com Deus e com a família. Com a família, porque Deus e família. O Shabat também é com Deus. Porque eles vão todos à sinagoga. Aliás, Shabat começa indo para a sinagoga, dia seguinte vai para a sinagoga pela manhã e vai à sinagoga à tarde, assim por diante. Mas há uma reflexão e uma lição para nós do que? De nós temos um tempo de qualidade, primeiramente com Deus e com a família. Independente de quantidade de horas, mas um tempo de qualidade. Aquilo que Satanás, infelizmente, tem tirado da humanidade hoje. Tempo com a família e o tempo na igreja. E o que é importante nesse conceito é que nós também temos, vamos dizer, o agregar da família junto com a obra. Exato. Então, por exemplo, eu e meu filho, e ele é louco para ir lá no Renascer Kids. Então ele já me pergunta, na terça eu ministro lá, e eu ministro também às 10 da manhã no domingo, e ele vai comigo. E ele quer, obviamente, ele quer por quê? Porque lá é um local também de diversão, mas esse contexto, família e igreja, é uma visão apostólica, é uma visão que a gente integra tudo. E esse tempo de qualidade a gente tem que ter realmente, isso é muito importante. E essa palavra honrar, o que ela significa honrar? Porque a pergunta é honrar, como eu honro meu pai e minha mãe? As pessoas confundem honrar com obedecer. Tá. Conceitos e palavras diferentes. O honrar é você dar a paga. Honores, de onde vem o termo honorário. Então, honores, honra, nada mais é do que você dar a paga aos seus pais por aquilo que eles já fizeram por você. Porque o que ocorre? Se eu sou eu, é porque meu pai trabalhou muito, minha mãe me educou, os conceitos que eu tenho,
que eu sei que são fortes na minha vida, de fidelidade, de compromisso, de zelo. Eu aprendi tanto com meu pai como minha mãe. Com meu pai eu aprendi um conceito, que é o conceito do carinho, do amor, do zelar pelos filhos. Meu pai zelava, ele ficava na janela, era 10h30 da manhã, da noite ele já estava lá na janela esperando a gente, e não minha mãe. Então são conceitos que eu tenho que dar paga aos meus pais por aquilo que eles já fizeram por mim, zelaram muito por mim. E obviamente quando chega uma determinada idade, eles vão perdendo esse potencial. Por isso que a Bíblia fala em honrar, que é dar a paga a eles. E duas coisas que me vêm à mente sobre isso, Bispo G. Primeiro é que nós vemos uma sociedade em que há uma crise, né, na terceira idade, porque nós temos um governo e muitos governos que não oferecem aquilo que é prometido, né, a gente sabe, estrutura, mas não só nesse ponto, mas assim, nós temos muitos idosos que são abandonados pela família. Abandonados, esquecidos. E a honra? E o cuidado? Não tem. E eu estava ouvindo outro dia uma pessoa, um estudioso falando assim, que enquanto a avó está viva, muitas famílias estão unidas. Quando a avó ela é recolhida, e é uma coisa que é verdade. É um conceito verdadeiro mesmo. Não é? Verdade. Que a avó é uma coisa que une todo mundo, o neto, quando a avó é recolhida, aí cada um acaba abrindo, né, a família para outros lados. Muito interessante, mas o cuidado com a família é colocado muito bem também nos mandamentos. Então, primeiro, Jesus já fala, Deus acima de tudo. Não é? E depois, família, o trabalho, a relação de respeito com o próximo e assim por diante. Então, nós fechamos aí o capítulo 20 de Êxodo. Os próximos capítulos até o 31 vão falar assim, sobre festas, sobre outras leis, valores morais, sacrifícios que nós vamos estudar nas próximas aulas. E na próxima aula, especificamente, nós vamos falar sobre o capítulo 32, nós vamos entrar no tema festas. Então, eu ia falar primeiro a festa do mal e depois a festa do bem. Né? Antes de nós irmos para a revisão da aula, eu quero chamar a tua atenção para um produto incrível. É a dica Gospel Bay de hoje. Você já ouviu falar da coleção Formação Apostólica? São 3 livros que vão te ensinar a servir a Deus, a ser um bom obreiro, um oficial no teu ministério, na tua igreja. Você que é um pastor que precisa de conceitos mais sólidos para a visão da tua igreja, então adquira esse material. Cursos de aspirantes que ensina a visão apostólica, formação de diáconos, que é o serviço ao corpo de Cristo, e a formação de presbíteros, o desenvolvimento na palavra e na gestão de pessoas. É um trabalho aí, de 30 anos de renascer nesses livros, para você entender como servir melhor a Deus. Você pode adquirir este conjunto, né, através do site gospelbay.com.br. Você vai pagar aí com cartão de crédito, boleto, enfim, vai receber com toda a comodidade na tua casa via correio. O Gospel Bay é a loja virtual oficial da Rede Gospel de televisão. gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. Chegou o momento de nós vermos a agenda do programa Escola de Profetas. Tome nota. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641. Na aula de hoje estudamos o capítulo 20 e 32 do livro de Êxodo. No capítulo 20, Moisés recebeu as tábuas com os 10 mandamentos, símbolo importante da Arca da Aliança. Vimos que as leis são resumidas por Jesus na palavra amor. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Como exemplo, o jovem rico amava ao próximo, mas era idólatra, pois preferiu as riquezas em vez do seu
chamado. Tá certo? E na próxima aula vamos falar de Êxodo 32.